Boa tarde a todos. O projeto Saúde em Dia do Hospital Anchieta traz temas que estão sendo debatidos ou conversados no momento, traz informações que a gente tem dúvida e gostaria de descobrir sobre todas as especialidades, os mais variados temas. Nós hoje abrimos o ano de 2017 com o médico especialista, o infectologista, Dr. Manuel Palácios, que vai falar com a gente sobre febre amarela. Nós temos um microfone aqui à disposição, que vocês podem fazer a pergunta que quiserem, qualquer dúvida, porque o objetivo desse projeto é esse, é levar o especialista até o público. E nós gravamos e estamos disponibilizando na internet, tanto no site do Hospital Anchieta, que é o anchieta.com.br, como no meu site, monicanobrega.com.br, no meu canal do YouTube, Viver em Brasília. Então, e o canal do Anchieta, Viver em Brasília. Então, a gente começa aqui conversando, recebendo o Dr. Manuel Palácios, falar com a gente sobre febre amarela. Febre amarela essa que está preocupando a saúde do Brasil, né? Ele vai aumentar, vai lá. Ok, sim. Bom, boa tarde, obrigado, Mônica, mais uma vez, pelo convite. E sim, eu lembro muito de uma aula antiga já, mas muito pertinente para essa situação. Um professor já muito conceituado e muito conhecido aqui em Brasília, professor Tawil, ele falava que a febre amarela ela tem essa característica. Ela vem por ondas, que mais ou menos são intervalos de 7 a 8 anos. Se nós formos avaliar na história do Brasil, geralmente os grandes surtos de febre amarela vêm a cada 8 ou 7 anos. Lembremos os penúltimos, né, que teve inclusive repercussão aqui no Centro-Oeste, foi lá no ano 2008. Tivemos os casos em janeiro, inclusive, que inclusive um foi a óbito, né? E quando chegou 2015, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a alertar. Algumas pessoas falei, olha, está na época de chegar novos surtos de febre amarela. Não teve, mas houve sim relatos, né, do que acontece e que é muito importante saber, que se chama as epizootias, né, que são a morte de macacos ou de outros animais pela febre amarela, que aconteceu em 2015 e 2016, que foi uma antessala, né, um precedente para o que está acontecendo agora, né, que está atingindo praticamente o Centro-Oeste, né, interior de São Paulo, Espírito Santo. O macaco é transmissor da febre amarela? Como é que alguém adquire, é contaminado pelo vírus? A febre amarela é um vírus, né? Pertence ao grupo dos flavivírus. E ele é transmitido através de picada de mosquito, né? Em verdade, o macaco, os macacos, eles são hospedeiros ou reservatórios, né, naturais, né, digamos assim, porque hoje em dia a febre amarela existe na forma silvestre, só acontece fora das cidades. O último caso de febre amarela urbana, quer dizer, dentro das grandes metrópoles, aconteceu em 1942, no Acre, que foi o último caso. Depois disso não se teve mais febre amarela nas cidades. A transmissão é feita através de picada de mosquito. Na febre amarela silvestre, 2 mosquitos principalmente, o hemagogus e o sabetes. Geralmente esses mosquitos, eles fazem o repasto nos macacos, né? E logicamente a transmissão se faz uma transmissão cruzada, né? O mosquito ele tem uma picada, né, no macaco, e posteriormente esse sangue que já está com vírus é transmitido para uma picada no humano. Geralmente humanos que se adentram, né, na área silvestre, área de mata, né, ou área de floresta, né? Alguém que quiser fazer alguma pergunta sobre febre amarela, estamos aqui. Quais são os sintomas? Bom, antigamente era muito na floresta, né? Assim, tempos atrás, eu lembro disso. E já está chegando nos centros urbanos, como o senhor falou. Quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas da febre? Como o nome mesmo diz, febre amarela, não existe febre amarela sem febre. Ele tem que ter febre e temperaturas geralmente altas.
né? A febre que chega à casa dos 39, 40 graus, né? Fora disso também tem a dor no corpo, né? Cefaleia ou dor de cabeça, aquele mal-estar geral, né? Prostração, indisposição e, logicamente, para os casos mais graves, aquela coloração amarelada tanto das conjuntivas e da pele que se chama de icterícia, né, em medicina, né? A urina também fica escura, muito escura, que também é outro sinal, né, característico da febre amarela, mas principalmente a febre e a astenia, que se chama de prostração, pela indisposição, mal-estar geral, dor muscular. Doutor Manuel, e tem um ciclo esses sintomas e pode levar a óbito caso a pessoa não trate? Bom, a febre amarela normalmente, ela na grande maioria dos casos, ela não é letal, né? Ela tem uma letalidade baixa. Normalmente ela passa desapercebida como uma doença viral qualquer. Muitas vezes ela pode dar febre, dor no corpo, simula muito um quadro de dengue, de chikungunya, né? Pode confundir com essas outras doenças. E ao cabo de uns 5 ou 6 dias a pessoa melhora e volta às atividades normais, né? Mas alguns casos, que são os casos mais graves, geralmente com 2 ou 3 dias de evolução, o paciente entra com uma dor muscular muito intensa, febre muito alta, a icterícia se faz presente, ou seja, a coloração amarelada da pele e da conjuntiva, que isso é um sinal de gravidade. Ou manchas no corpo, assim como na dengue, também sinais de hemorragia, né? Que isso que faz o quadro ser grave e muitas vezes, logicamente, é indicação de levar o paciente para o hospital, de ser internado e muitas vezes ir para uma unidade de cuidados intensivos. A vacina, ela deve ser tomada quando criança e outra dose adulta, ou toma adulto e 10 anos depois toma outra? Há uma dúvida com relação à vacina. Eu queria que o senhor esclarecesse. Sim, o calendário vacinal no Brasil estipula que crianças devem ser vacinadas a partir dos 9 meses de vida. A partir dos 9 meses, né? Eles recebem a primeira dose da vacina e a segunda dose de reforço se toma com 5 anos, depois dos 4 anos, né? Com 5 anos de idade. E são suficientes, aliás, essas 2 doses para proteção, né, duradoura, né, do resto da vida. As pessoas, logicamente, que não tiveram vacinação quando crianças, mais ou menos na nossa faixa etária, normalmente nós tomamos vacina, né, já na adolescência. Quem estiver entre os 5 anos e até 59 anos e 11 meses e tiver tomado 2 doses de vacinas com 10 anos, até 10 anos de intervalo, ela não precisa se vacinar mais, está protegida, né? Quem tiver vacinado uma única vez precisa de um reforço nessa época, logicamente, se ela estiver exposta à área de risco. Nesse caso, por exemplo, se ela for viajar para o interior de Minas, que é onde tem muitos casos, né? Para o Espírito Santo, para o interior de São Paulo, né? Que são as áreas de risco atualmente, onde tem muito caso, então vale a pena revacinar nesses casos. Quem já tem, repito, quem já tiver 2 vacinas com intervalo de 10 anos, não precisa vacinar mais. Indivíduos acima de 60 anos, idosos, né, que nunca vacinou, deve ser a critério médico, porque nessa faixa etária tem se demonstrado que a vacina pode ter um maior índice das famosas febres amarelas pós-vacinais. E isso é importante lembrar, porque a vacina da febre amarela, ela tem certas contraindicações. Ela é uma vacina feita com vírus atenuado, quer dizer, não é vírus morto, não são pedaços ou fragmentos do vírus. É um vírus vivo, porém atenuado. Então, a imunidade da pessoa tem que estar suficientemente, né, hábil, tem que estar funcionante para a vacina fazer efeito. Nesse caso, por exemplo, quem tem mais de 60 anos provavelmente não precisará, se não mora numa área de risco, né? Assim também com as crianças com menos de 9 meses. Por exemplo, nessa fase de surto, né, na região de Minas Gerais, né, do interior, o calendário vacinal foi adiantado. As crianças com 6 meses estão vacinando. Isso por conta do surto e o risco-benefício, logicamente, o benefício supera o risco.
né? Alguma pergunta? Alguém quer saber algo sobre febre amarela? Doutor, essa história de... Eu já tomei 2, mas vou tomar outra agora para garantir. Existe? Quanto mais vacinas, menos chance de ter a febre amarela? Não. Realmente a vacina ela tem uma função. O consenso da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que chegou na conclusão, porque antigamente, até uns 3 anos atrás, a indicação era tomar um reforço da vacina a cada 10 anos. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, com 2 vacinas, depois de 10 anos, suficiente para proteção, né, ao longo da vida, né? Isso foi devido a muitos estudos demonstrando, porque existe sempre um risco de você contrair ou de você desenvolver febre amarela pós-vacinal, né? Enquanto mais velho a pessoa é, né? Então, por esse motivo, é importante a gente reforçar que quem já tem 2 vacinas e está na faixa etária entre 5 e 60 anos ou 59 anos, não há necessidade de vacinar mais se ela já tomou as 2 vacinas. Grávidas ou mães amamentando? Contraindicação geral, as gestantes não podem tomar a vacina da febre amarela, está contraindicada, a não ser que por critério médico elas morem numa área de risco, seja muito risco de contrair febre amarela, ou estejam viajando para uma área de risco, vai ser a critério do médico que estiver acompanhando elas. Nutrizes ou lactentes, né, mais que estão dando de amamentar, também é contraindicado pelo menos até os 6 meses da amamentação. Pessoas com doenças que tenham a ver com imunodepressão, como por exemplo, portadores do vírus HIV, né, com AIDS, pessoas que têm câncer e que estão fazendo uso de corticoides em doses elevadas por muito tempo, também está contraindicada a vacina. Em a vacina sendo tomada, a garantia de que não se terá febre amarela é de 100%? Então, existe logicamente uma margem, né, de pessoas que não vão reagir, né? Existe inclusive quem lê um pouquinho, né, vai encontrar na literatura ou na internet mesmo que é necessário um intervalo de 10 dias para a vacina ser totalmente eficaz. Mas esses 10 dias é uma indicação baseada na estatística. Existem pessoas que vão desenvolver a imunidade com 5 dias. E também vai ter pessoas que vão desenvolver com 20 ou até um mês depois. Então, não há como garantir 100% de proteção. Portanto, tem outras medidas de proteção que todo mundo deve, né, realizar para evitar a febre amarela. Hospital público, centro de posto de saúde, onde é que a pessoa procura para se vacinar? Geralmente são as unidades de saúde da Secretaria de Saúde, né? Elas têm um contingente de vacinas, né? Mas existe, logicamente, uma tabela com as indicações e as contraindicações. Então, não se aborreça se por acaso você já tomou 2 vacinas e quer, por exemplo, né, revacinar só por via das dúvidas. Quando você for, se você levar o cartão de vacina e tiver 2 vacinas, você não será vacinado mais uma vez, né? Agora, quem estiver indo para a área de risco, estiver viajando para a área de risco, a indicação, logicamente, é tomar um reforço, sim. Alguma pergunta? Alguém tem dúvida sobre a febre amarela? Quais são as principais diferenças? Porque os sintomas são bem parecidos da dengue e chikungunya. Quais são as principais diferenças? O próprio mosquito transmissor? Então, eu falei que a febre amarela, hoje em dia, a transmissão é na área silvestre. O que está acontecendo nessas cidades, geralmente, é uma febre amarela que até o momento não foi catalogada como febre amarela urbana, porque acontece na periferia da cidade, que está em contato com a área rural ou com a área de floresta, com a área silvestre. Então, é considerado ainda uma febre amarela silvestre, né? Então, a dengue e a chikungunya, elas são mais urbanas. Elas são da cidade, até porque o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, de fato, o Aedes aegypti ele pode transmitir também a febre amarela. A febre amarela urbana ela é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, o risco de uma febre amarela urbana
embora o Ministério de Saúde ainda não tenha aceito, não tenha confirmado que existe novamente febre amarela urbana, mas o risco é possível devido ao mesmo vetor, né? O Aedes aegypti também transmite febre amarela. Que em picando alguém com a febre vai ser transmissor daquele vírus. Vai ser transmitido também, exatamente. Os sintomas, como você me perguntou, né, os sintomas da febre amarela comparados com chikungunya e dengue, praticamente são bem parecidos. A grande diferença é a evolução. Geralmente a febre amarela tem uma evolução, quando um quadro grave, é uma evolução muito rápida, em questão de 3 ou 4 dias, né? E a evolução é extremamente rápida e muito grave. Geralmente com hemorragia, com nicterícia, o paciente geralmente precisa de ir para cuidados intensivos, e existe não é uma regra, mas normalmente se fala, logicamente isso é tipo uma conversa, né, com os grandes experts em febre amarela. Eles sempre falam, né, sempre off-label, fora do protocolo, que quem consegue sobreviver à febre amarela por mais de 5 dias, quando chegar no 6º dia, praticamente está livre de morrer, né? Ela não vai mais a óbito. Esse paciente provavelmente, se passou o 6º dia, né, da doença, mesmo que grave, geralmente a tendência é melhorar de lá para frente. A maioria de casos que vão a óbito, geralmente o óbito acontece entre o 4º ou 5º dia. Ok, a gente está conversando aqui com o Dr. Manuel Palacios sobre febre amarela, e eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, as informações que o senhor acha que são importantes. Sim, eu queria comentar rapidamente aqui, para nós lembrarmos da importância das medidas preventivas, né? O que se está fazendo hoje em dia é realmente uma ação mais assistencial. É lógico, a vacina é preventiva, mas ela tem os riscos. Eu queria só o exemplo que eu queria deixar aqui, o exemplo da cidade de Franciscópolis. É uma cidade do interior de Minas Gerais, é uma cidade pequena com 5.200 habitantes, na qual um dos médicos que trabalhava numa unidade de atenção de saúde, o famoso PSF, né, Programa Saúde da Família, começou a ouvir na população que consultava com ele relatos, já em 2016, de população da periferia que tinha encontrado macacos mortos, né, na beira dos rios, das lagoas, no meio do mato, né? E essa pessoa, logicamente, lembrou do que eu falei bem no início, né, disso aqui, das epizootias. Isso provavelmente fez ele pensar em que o risco, né, iminente de um novo surto de febre amarela era possível. O que ele fez? Ele intensificou as campanhas de vacinação na população, e hoje é o único município da área de transmissão de febre amarela, né, de Minas Gerais, que não apresentou, aliás, um caso só de febre amarela. Se vocês procuram Franciscópolis, não tem, 0 casos. Todos os municípios ao redor de Franciscópolis tiveram casos, inclusive fatais, né? Esse foi o único município que não teve nenhum caso de febre amarela até hoje, né, reportado. Então, isso chama atenção, como uma medida preventiva da vacinação pode proteger. As outras medidas, é lógico, né, a questão de utilizar roupas, né, de manga comprida, que lhe ajuda, evitar se expor em áreas nas horas de maior risco, que no final da tarde, né, ou no início da manhã, né, e utilizar, logicamente, os famosos repelentes, tá? Existem quantidade de repelentes, mas eu queria mostrar realmente que existe um que é o mais eficaz até hoje, né, demonstrado, é aqueles que tem na composição o famoso DEET, né? Então, quando for comprar um produto, um repelente, então veja se tem esse composto, né? Não vou falar a parte química porque é muito longo o nome, tá? É o DEET. Esse composto ele tem que estar presente, ele garante pelo menos entre 2 a 4 horas de proteção, tem que estar passando. Importante também lembrar, quem for se expor em áreas com muito sol e for passar também o protetor solar, então lembrar que primeiro passa o protetor solar e depois passa o repelente,
tá? Nunca o contrário, porque senão o repelente perde ação. Tá? A gente conversou aqui com o Dr. Manuel Palácios, infectologista, sobre febre amarela. Lembrando que dia 31 de março, a Anchieta estará no Alameda Shopping com a ação pela saúde da mulher, e nós estaremos lá falando sobre todos esses assuntos ligados às mulheres. Obrigada, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, Mônica. E a gente fica por aqui.